Boa tarde a todos. Vamos então acalmando, sejam bem-vindos quem está com a gente online para a nossa preleção de hoje. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ellen e eu sou voluntária aqui do Paul Stevens Spirit Center e hoje nós vamos discutir o tema A Vingança. E nós vamos ver os detalhes e como que a gente pode fazer para a gente sair dessa mentalidade de vingança, né? Mas antes da gente começar, a gente sempre gosta de fazer uma prece para a gente poder se conectar com os espíritos maiores, né, que estão aqui presentes. E nós vamos pedir aos espíritos do Paul Stevens que também abençoe a cada um que está assistindo essa preleção de agora, tá bom? Então, se vocês quiserem se juntar a mim, nós vamos fechando os nossos olhos, nos conectando com os nossos mentores pessoais e os mentores do Paul Stevens Spirit Center aqui presentes, elevando os nossos pensamentos e conectando a todos os espíritos que trabalham pelo bem universal, levando ainda mais os nossos pensamentos até Jesus e até Deus, pedindo que eles nos abençoem nesse esforço de melhora, nesse esforço de entender um pouco mais as verdades eternas. Então nós pedimos a esses espíritos que fiquem conosco, nos guiando, nos inspirando durante a conversa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós temos uma convidadinha muito especial e tudo bem. A gente consegue, eu como mãe, eu consigo dar conta tranquilamente de crianças falando e a gente passar mensagem, viu? E ela é muito bem-vinda, tá bom? Então, eu não sei se as pessoas de casa vão ouvir, mas se ouvir uma conversinha de criança, é porque a gente tem aqui uma bonequinha que está aqui participando com a gente. Duas bonequinhas, sim, mas a outra mais, sim, verdade, e um bonequinho, né? Então, hoje nós vamos começar falando sobre a vingança, que é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, e é no capítulo 12 do Evangelho. Eu estou usando esse livro aqui também, que é Emoções que Curam, para quem não conhece, é do espírito da irmã Sidufo. A irmã Sidufo, na época de Kardec, ela era uma médium, e ela era uma médium assim, extremamente sensível, e ela trabalhou encarnada naquela época, e depois trabalhou desencarnada, né? E também eu estou usando esse livro do Hamed, que chama Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Eu sou fã do Hamed, eu acho que ele aborda os temas com muita profundidade, né? Então a gente vai começar com o Evangelho. No item 9 do capítulo 12, o espírito, a parte das instruções dos espíritos, o espírito de Jules Olivier, ele traz falando um pouco sobre a vingança. A gente tem que lembrar que na época de Kardec era um pouco diferente do que é agora, mas eu acho que é importante a gente refletir como que a vingança se apresenta agora para a gente poder identificar. Porque às vezes a gente nem sabe que uma atitude que a gente está tomando é uma atitude de vingança, né? A gente nem sabe que isso existe dentro de nós. Porque no passado era muito fácil, era uma coisa assim, às vezes muito visível, né? Quando a pessoa ia vingar. E nós, como espíritas, quando a gente escuta história de obsessão, a gente entende que a pessoa que está vingando é uma coisa muito aberta do ponto de vista espiritual, ele está perturbando aquela pessoa. Mas hoje a gente vai ver que a vingança pode apresentar em versões muito mais, um nuance muito mais leve, que às vezes a gente nem se dá conta de que aquilo é parte da vingança, né? Então eu vou começar lendo do Evangelho, no item 9, o Jules Olivier fala o seguinte: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens.
Então ainda é um costume bárbaro, mas está desaparecendo. Isso foi há 160 anos atrás, né? Que o Espírito falou. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. Então, se a gente olhar, isso foi na época isso que ele falou. Mas se a gente olhar todos os ensinamentos do Cristo, e a gente vai ver no Evangelho mesmo, Jesus não falou só para a gente perdoar os nossos inimigos. Ele falou para a gente dar um passo a mais, que era amar os nossos inimigos, que é um dos capítulos mais bonitos que tem do Evangelho. Só perde para mim do ser de perfeitos. Esse para mim é o mais bonito de todos. Mas esse do amar os inimigos, e a gente vai olhar agora, é a culminância de vários pequenos ensinos que os Espíritos nos trouxeram, até chegar no conceito de perdoar um inimigo, de amar um inimigo. Então a gente vai olhar aqui porque o Cristo, quando ele veio na Terra, o objetivo central dos ensinos do Cristo era o amor, não é verdade? Tanto que ele fala, quando eles perguntam qual que é o maior ensinamento, e a gente acha isso em Marcos 20, os versículos 36 a 40, mentira, Mateus 22, 36 a 40, e Marcos, eu vou consultar porque senão não vou lembrar, 12, 28 a 34. É a mesma passagem onde eles perguntam para Jesus qual será o maior ensinamento, o maior mandamento. E Jesus deixa o mandamento do amor, que é a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E ele termina falando isso, e às vezes a gente, como a gente fala, amar o próximo como a si mesmo, e a gente para por aí, mas olha o que ele fala depois disso. Ele fala assim, destes 2 mandamentos, que ele falou amar a Deus e depois amar ao próximo como a si mesmo, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, esse ensinamento, ele engloba tudo que Jesus falou. E a gente vai ver, porque o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, que foram os Espíritos que trouxeram as ideias do Cristo e apresentaram novamente para a gente revisitar. E eles ampliaram ainda mais. Por quê? Porque tinha condição já da humanidade receber mais informação do que o Cristo pôde. E se a gente olha a Bíblia mesmo, né? A gente vai ver que o Cristo falou várias coisas, mas na época a gente não conseguia entender. E aí quando o Espiritismo veio, a gente já entendeu um pouquinho mais, né? Então se a gente pegar no Livro dos Espíritos, desculpa, eu usei o Livro dos Espíritos também. O Livro dos Espíritos, na questão 648, quando os Espíritos estão falando sobre as leis morais, é na parte 3 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam o seguinte, eu vou ler no final. Ele começa a falar todas as leis morais que existem, que são as leis divinas, né? As leis naturais. E ele termina falando o seguinte, a última lei, abre parênteses, que é a lei da justiça, do amor e da caridade, é a mais importante. É por intermédio dela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, exatamente o que o Cristo falou quando ele falou do maior mandamento, quando os Espíritos trouxeram, falando das leis morais, eles falaram exatamente a mesma coisa. Que a lei da justiça, do amor e da caridade é a que engloba todas as outras. Então, todas as leis morais, elas estão apoiadas nessa lei da justiça, do amor e da caridade. Então, o Cristo realmente veio para trazer esse conceito para a gente do que é amor, que a gente ainda não sabe, a gente está aprendendo, né? E se a gente for olhar no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for analisar como que é organizado o livro, a gente vai ver que não é uma coisa que é feita por acaso. Porque os espíritos,
eles trouxeram o Livro dos Espíritos, que foi importantíssimo, porque trouxe conceitos que a humanidade ainda nem tinha visto da forma como os Espíritos trouxeram. Mas quando chegou no Evangelho, o Evangelho, ele retém tudo que a gente precisa para a gente se melhorar como pessoa. E o nosso maior objetivo na nossa encarnação, que está na pergunta 142 do Livro dos Espíritos, é a nossa progressão moral. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro importantíssimo e que às vezes a gente não dá tanta atenção, porque o Livro dos Espíritos é maravilhoso, né? Eu não sei, eu adoro o Livro dos Espíritos. Mas quando você olha o Evangelho, ele tem uma profundidade de conceitos que vai nos ajudar realmente a fazer a nossa transformação moral. E se a gente olhar como que ele é organizado, não sei se tem alguém assistindo aí de casa ou assistindo aqui, que trabalha na área de educação, a gente vai ver como os espíritos, trabalhando com Kardec, eles começaram a introduzir conceitos que são conceitos básicos, que depois iam ser usados para a gente aprender um conceito que a gente ainda não tem muito conhecimento, entendeu? Um conceito novo. Então, tipo a matemática. Você aprende a somar, subtrair, né? As operações básicas e depois, gente, a matemática vira uma bagunça, mas com essas operações básicas. Então, se a gente olhar aqui, e eu vou fazer isso até chegar na vingança, por quê, gente? Porque é muito inteligente a forma como foi organizada. Então, se a gente tem alguma dúvida de como estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, volta para aqui que a gente vai entender que tinha um processo educativo na forma como as coisas foram organizadas. Então ele começa no capítulo 1 falando que Jesus não veio destruir a lei, né? O que estava aí, ele não veio assim para destruir a lei, ele veio para expandir o entendimento da mesma. E ele continua no capítulo 2 falando que o reino de Deus não é desse mundo, que isso tudo que a gente está vivenciando é uma coisa temporária. Então, a gente seria capaz de aguentar aquilo que a gente precisa, sabendo que isso aqui não é nada. Aí ele continua falando assim, além disso, há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, que a humanidade, ela está espalhada por todos os universos. Então, esse conceito que as pessoas falam assim, nossa, mas vida extraterrestre, gente, Jesus já falava isso, há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu já teria o dito. Então, a humanidade, ela não está só aqui na Terra. E o mesmo cuidado com a humanidade terrestre existe com todas as humanidades. Depois, ele fala sobre a reencarnação, falando que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é Jesus que falou. E os espíritos estão trazendo aqui, adicionando ao conhecimento dos espíritos superiores que vieram ajudar na codificação. Aí ele começa a parte da transformação moral. Então ele colocou a base, né, que a gente é eterno, que a gente vive várias vidas, né, e começou a falar bem-aventurados os aflitos. Começou a introduzir sofrimento, que todo mundo entende, gente. Todas as pessoas entendem quando a gente fala sobre sofrimento. Porque a gente, todo mundo que está aqui, a não ser os desencarnados, que eu não sei, mas todos os encarnados aqui, passou por algum tipo de sofrimento alguma hora. E aí ele vem falar que o Cristo era o Consolador. Ele veio trazer essa mensagem de consolo, que é o próximo capítulo. Aí ele começa a fazer esses blocos de conhecimento para chegar no cúmulo da lei do amor, que é o amar os vossos inimigos. Então ele começa falando o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito, que são as pessoas que são humildes, que entendem, né, que existem aspectos da nossa personalidade que a gente ainda tem que desenvolver. A gente não está com aquela bola toda. E depois eles continuam falando bem-aventurados aqueles que são puros de coração. Aqueles que realmente estão se esforçando para fazer aquilo que é para a gente fazer. E aí ele continua mais ainda depois disso, falando, aí ele começa realmente a introduzir a parte do amor. A base do amor, se a gente não sabe amar, é introduzir a misericórdia. Então ele começa, bem-aventurados são os misericordiosos.
Você viu que até agora ele não falou nada de inimigo, não falou nada de, entendeu? Falou de sofrimento. Mas quando ele chega aqui nos misericordiosos, ele começa a falar, primeiro tópico, reconciliação com os adversários. Adversário é muito mais leve do que a palavra inimigo, né? Aquela pessoa que você, ok, né? Ele começa e depois ele fala assim, ok, você tem uns adversários, mas atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Esse é o segundo tópico. Então, se a pessoa teve uma resistência porque tinha adversário, ele chama a atenção que todos nós temos dentro de nós coisas que perturbam outras pessoas, né? E aí ele começa a introduzir o perdão. Ele fala o perdão das ofensas. Até aí, só misericórdia. Não está falando nada de outro, de amigo, de inimigo, nada. Nesse capítulo, olha que interessante. Tem umas questões que eu vou ler aqui, porque quando a gente vai falar em vingança, a gente vai ver que uma parte da vingança, e a gente vai ver que o Espírito fala isso, é quando a pessoa, ela não ataca a pessoa de cara, assim, entendeu? Ela começa a falar mal da pessoa pelas costas, ou então ela cria mentiras a respeito daquela pessoa. Então é aquela coisa escondida, mas que ela está vingando sem vingar, assim, confrontando a pessoa, né? É o que aos poucos vai ficando mais e mais nesse sentido, e se Deus quiser isso vai acabar rapidamente, né? Aí, nessa parte, ele pergunta assim, é permitido? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tô falando uma coisa que a pessoa faz errado. Eu tô, tipo assim, criticando, mas, né, pra gente aprender. Aí, Kardec pergunta assim, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outras pessoas e divulgar o mal alheio? O que vocês acham que os espíritos vão falar? E o Kardec ele não era bobo, porque ele queria realmente entender com profundidade. Então, no item 19 desse capítulo 10, Kardec pergunta desse jeito aqui, ó. Ninguém sendo perfeito, porque ele não falou lá, atire a primeira pedra, já tinha sido falado isso lá. Então, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Olha que pergunta inteligente, gente. Se todo mundo é imperfeito, isso quer dizer que a gente não pode repreender outra pessoa? Aí os espíritos falam assim, certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Então não é porque a gente é imperfeito que eu não posso fazer uma crítica ou repreender alguém que está fazendo uma coisa errada, não é isso. Ele fala assim, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos é confiada, no caso dos filhos, né, de alguém que a gente cuida. Ele fala assim, por isso mesmo deveis fazer com moderação. Mais para frente eles falam assim, depende da sua intenção. A gente vai ver que para o espírito, não importa o que os outros estão vendo, não importa nem o que a gente está vendo. Que às vezes a gente não consegue ver lá dentro da nossa profunda intenção quando a gente faz aquilo. Mas o que importa é a nossa intenção. Se a intenção de você fazer isso for para o bem verdadeiramente da pessoa ou para o bem, tudo bem. É isso que os espíritos falam. E é São Luís que fala isso, não é qualquer espírito. Aí ele continua e pergunta, ok, entendi, né? Será repreensível notarem as imperfeições do outro quando daí nenhum proveito possa resultar para eles? Tipo assim, eu vou observar, não vou falar nada para aquela pessoa. E se eu não divulgar, tem problema eu observar o defeito alheio sem falar nada para ninguém? O que vocês acham? Ele fala assim, tudo depende da intenção. Então, para os espíritos, gente, se você tem intenção, por exemplo, educativa, tem muita gente que está prestando atenção. Por exemplo, eu vejo, vou tomar você como exemplo, tá, Carlos? Estou vendo o Carlos, eu conheço o Carlos já tem muito tempo. Tem 12 anos, desde que a gente chegou aqui, que eu cheguei na Austrália, eu conheço o Carlos.
Se eu vejo que ele está fazendo uma coisa, eu falo assim, Carlos, olha só, chamar ele no particular. Olha, eu notei que você está fazendo isso, talvez você não esteja percebendo. E eu sei que você está querendo se melhorar. Então, assim, se eu observei por muito tempo e eu acho que isso, de repente, pode te ajudar. Então, se eu tenho uma intenção verdadeira, e aí é uma análise pessoal, isso daí é completamente diferente de eu ficar observando o Carlos e ficar na minha cabeça, o Carlos, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não preciso falar nada, gente. Você sabe por quê? O mundo é vibracional, é energético. Eu não preciso falar nada, porque você pode ter certeza. Se o Carlos estiver com a guarda dele abaixada, ele vai receber essa vibração, infelizmente. Se ele não tiver, se ele estiver equilibrado, bem sintonizado, vai passar batido nele. Quem vai ficar com o problema sozinha sou eu. Agora, se ele tiver baixado a guarda, vai ser nós dois. Entendeu? Então, tudo depende da intenção. E aí, a última pergunta, porque é o caso da vingança, quando a pessoa age intencionalmente, falando mal e divulgando coisas verdadeiras ou não da pessoa, que talvez não seja benéfico para aquela pessoa, para a evolução daquela pessoa. Ele fala assim, haverá casos em que convenha se desvende o mal dos outros? Será que existe situação que a gente deve falar que uma pessoa está fazendo uma determinada coisa que é ruim? Os espíritos falam assim, é muito delicada essa questão e para resolvê-la é necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se você vai divulgar o mal a respeito de alguém, você tem que fazer isso de uma posição caridosa. E ele fala assim, se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela, gente, aí só se eu quiser ajudar ela. Agora, eles falam o seguinte, nenhuma utilidade terá em divulgar, não é verdade? Só está afetando ela. Ela está sendo assim, ninguém aguenta aquela pessoa, né? Ela está tendo problema no trabalho, né? A não ser que você queira ajudá-la. Mas, eles respondem isso. Se, porém, podem acarretar, prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois vale mais caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, é uma decisão que a gente tem que pôr muito pensamento nisso. E isso é os espíritos falando, não sou eu falando. Então, ele, nesse dos misericordiosos, ele introduz isso daqui. O próximo, ele começa a falar amor a si mesmo. Então, ele começa a falar um mandamento maior, a palavra dos devedores, dos credores, falando que Deus, né, não sei se vocês conhecem, chama a parábola dos credores e dos devedores, que é a respeito do perdão, que Deus, né, eu não usaria essa palavra, mas Deus perdoa a gente constantemente, porque, né, ele não se sente nem ofendido, mas no ensinamento, se a gente não é capaz de perdoar uma falha pequena, como que a gente pode estar querendo que a nossa consciência nos perdoe? Se a gente não consegue perdoar a falha de uma pessoa menor do que a nossa. Depois ele começa a falar, olha só, aí já começa um passo mais na direção dos inimigos. Caridade para os criminosos. A introdução do amor, não só para as pessoas assim, nosso vizinho, pessoa que não faz nada com a gente, mas a pessoa que faz mal. Como que a gente deve abordar isso? E depois ele termina o último item perguntando, deve-se expor a sua vida por um malfeitor? Você sabe aquelas cenas de coisa de herói, bandido, que o bandido cai na ribanceira e o herói vai lá e põe a mão para salvar? E o que o bandido faz? Tenta puxar ele para derrubar ele? Está perguntando isso. Será que se cair o bandido lá, ou a pessoa, a gente deve estender a mão sabendo que ele pode querer puxar a gente?
Leiam essa parte se vocês quiserem saber a resposta, tá? Gente, vocês já sabem a resposta. Sim, se isso te tocar o seu coração, se você vê uma pessoa tá com risco de morte, você não vai fazer alguma coisa para aliviar isso, você entendeu? Mas pode ler lá melhor do que eu falando, né? E finalmente, então olha só como ele veio construindo, né? Bem-aventurados misericordiosos, vamos falar sobre o amor a si e ao próximo, e finalmente o amor aos inimigos. Chegamos à questão mais difícil de todas, porque não é amar a uma pessoa que a gente ama ou que é conhecida, até porque é a pessoa que é indiferente, não. É amar aquela pessoa que te machucou, que te prejudicou, que tirou sua vida, às vezes, em outra encarnação. Como será isso? Como será isso? Ele começa falando retribuir o mal pelo bem. Começa introduzindo também conceitos assim. Aí ele começa falando sobre os inimigos desencarnados. E ele explica o conceito. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe a outra também. E explica o que isso significa e o que isso não significa. Tá? Porque não significa a gente ser idiota, mas significa uma atitude interna de você entender que aquela pessoa está num momento de ignorância. E aí ele vem nessa parte da vingança. E a irmã Dufaux, nesse Emoções que Cura, ela fala o seguinte. Antes disso, vamos ver uns exemplos de vingança, assim, básicos que a gente usa hoje. Por exemplo, a pessoa que está numa condição de poder ou de controle sobre outros seres humanos. Se essa pessoa pede alguma coisa, e pode ser até dentro da família, tá, gente? Por exemplo, eu como mãe, eu sei que eu tenho ainda, apesar dos meus filhos serem adultos, influência forte sobre eles, psicológica. Então, se eles fazem uma coisa que me desagrada, e eu, em Minas a gente fala picuinha. Picuinha, mas é vingança isso aí, gente. Picuinha e com vingança. Eu de raiva, eu fico com raiva. Ah, é? Não vai fazer, não? Então, olha só. Eu vou privar você de amor, de dinheiro, entendeu? De tempo, de atenção. Gente, isso é uma vingança sem a gente saber que é vingança. Um chefe que é responsável por um time, fala lá pro time, metade do time fala uma coisa, a outra metade discordou lá do chefe. Se a pessoa usa daquela situação de poder, fala, não vai fazer não? Você dentro da cabeça, não está falando. Então, eu vou deixar você de lado. Um conceito que eles falam, gaslighting, gente. É uma forma de vingança, a pessoa ser agressiva, passiva. Não, eu não estou fazendo nada, mas não está falando com a pessoa, entendeu? Vira a cara. É uma forma de vingança moderna. Mas a irmã Dufaux vai nos trazer uns conceitos que vão nos ajudar. E eu acho que ainda tem 5 minutos, tá, gente? Ela fala que, eu nem vou ler, porque senão não vai dar tempo. Ela fala que o sentimento da vingança é um fruto da raiva. A raiva é uma emoção primária do nosso ser. E as emoções primárias, elas servem para nos proteger. E, inclusive, o título dessa lição é Transforme sua raiva em soluções. Que a raiva, ela veio para mobilizar, ela fala que é uma emoção mobilizadora, para mobilizar nossas energias, nossa vontade de fazer alguma coisa, para a gente achar as melhores soluções para um determinado caso. Só que como a gente ainda está aprendendo a lidar com as nossas emoções e até mesmo conhecer nossas emoções, ela falou que por muitos anos, no início, a gente reagia imediatamente. Ficava com raiva, ia lá, atacava, batia. Mas, por causa de construção social, a gente começou a disfarçar. E aí começou a aparecer, gente,
as partes secundárias, que é a vingança, o ódio, a insatisfação. Isso não é primária, ela fala que tudo vem da raiva mal administrada. Então a vingança, ela é filhinha da raiva. Como a gente não soube lidar com a raiva, ou a gente fica com raiva da gente mesmo, porque a gente não se posiciona, ou a gente fica com raiva da outra pessoa, porque a gente nem tem consciência de que a gente não soube transformar aquilo. A gente fala assim, ok, então vou tomar uma atitude, mas não é essa atitude que a raiva veio ensinar a gente. E a irmã Sufo fala isso aqui, ó, escuta isso aqui. A função terapêutica, sua função terapêutica da raiva, na ecologia da vida emocional, é exercitar em nós a criatividade para escolher e adotar atitudes que nos adaptem de forma justa e saudável diante das agressões, desafios e riscos. Não é você aceitar, mas é você se posicionar de forma saudável para você mesmo. Então, já tá assim em cima. Ela fala o seguinte: nós temos que usar esta energia para os fins nobres que ela veio. Então a vingança, se a gente consegue entender que a vingança é fruta da raiva, qual que é a solução? A gente olhar para a raiva. A gente entender por que é que a gente não está sabendo administrar aquilo ou resolver aquilo de forma saudável. Eu vou falar onde que é que vocês podem olhar, porque aí vocês olham, né? Porque realmente está na hora de eu terminar aqui. Ela fala assim, a energia da raiva, portanto, é uma fonte de criação para ser usada no desenvolvimento de soluções. A nível pessoal e a nível maior. Se a gente está com raiva da forma como as coisas estão acontecendo no planeta com relação à ecologia, a gente tem que pegar aquela raiva e concentrar para fazer alguma coisa para transformar. E não só ficar falando, entendeu? A gente fazer alguma coisa, mesmo que seja no nível pequeno do nosso universo, ali, ó, onde que a gente está. Então, qual é a solução? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Difícil, né? Aprendendo a nos amar. Porque nesse livro aqui, ó, nesse capítulo que chama Aprendendo a nos amar, o Hamed fala o seguinte: em verdade, o exercício da aprendizagem do amor inicia-se pelo amor a si mesmo e, consequentemente, pelo amor ao próximo, chegando ao final à plenitude do amor a Deus. Muitos de nós nos comportamos como se o amor não fosse um sentimento a ser aprendido. A gente acha que o amor não é uma coisa que a gente aprende. Olha o que ele fala. Agimos como se ele estivesse dormente, inerte dentro de nós, no nosso mundo íntimo, e passamos a viver à espera de alguém ou de alguma coisa para despertá-lo da noite para o dia. E a gente sabe que o trabalho de aprender sobre o amor independe das situações externas. E é isso que o Hamed nos traz e os espíritos também nos trazem. Então, eu vou agradecer a todos vocês, vou pedir ao Cristo que nos abençoe a entender um tema tão profundo e que a gente, né, só fica na superfície. E vamos, então, terminar com uma oração e uma vibração de amor para a gente começar a praticar o amor em movimento, né? Então, nós vamos agradecendo aos mentores aqui presentes pelo apoio, por ter criado esse ambiente tão acolhedor aqui da casa, com os fluidos que são bênçãos e que nós começamos a receber essas bênçãos desde o momento que nós entramos aqui.
Nós pedimos a esses espíritos que também possam levar para as pessoas assistindo um pouquinho dessas vibrações amorosas. Nós continuamos pedindo e vibrando muito amor para o nosso querido planeta Terra e por toda a humanidade, atravessando esse momento decisivo da transição planetária, onde esse conceito de amar ao outro, a nós e a Deus é tão crucial para que a gente possa realmente despertar para o próximo nível de evolução. Que os espíritos possam estar conosco durante a semana e com todas as pessoas encarnadas e desencarnadas, ajudando a todos nesse momento a entender em profundidade o que significa nos amarmos, amar ao próximo e amar a Deus através da criação. Nós agradecemos e pedimos aos espíritos que fiquem conosco, que assim seja. Obrigada a todos. Então, para quem está aí online, nós já estamos abertos e, como eu estava falando na oração, o ambiente espiritual da Casa Espírita faz muita diferença. E é ótimo que a gente tenha a comodidade de poder assistir de casa, mas quando a gente vem aqui é uma energia diferente que a gente se beneficia. Então é um benefício a mais que a gente tem. Tá bom? Uma ótima noite para todos.